Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Vamos à nossa prece. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite. Que possamos aproveitar as reflexões e que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e inspirado por esses amigos que com certeza aqui estão. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, aí falando da encarnação nos diferentes mundos. Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Tranquilo? Alguém sentindo frio? Hoje tá agradável, né? Hoje tá bem agradável. Bom, hoje é um dia bastante especial, não só para o friburguense, para a Casa Espírita Friburguense, como para a comunidade espírita, porque o Laje hoje comemora 95 anos de fundação. Então, assim, é uma obra que realmente nada dura tanto tempo se não for bom. Ainda mais uma obra que não produz nada, não vende nada, vive exclusivamente da ajuda da população, alguns recursos pequenos ainda da administração pública, muita doação, uma parte, do salário de alguns idosos, e que tem uma despesa estipulada aí para esse ano de 4,5 milhões de reais. Quando a gente fala isso, as pessoas tendem naturalmente a se espantar um pouco, pelo valor, que realmente é muito alto. E algumas pessoas perguntam, mas como se gasta tanto, Então a gente tem feito alguns cálculos no Laje, para vocês terem ideia, só a parte de higiene dos idosos em média custa R$800 por idoso. No ano passado nós gastamos só de forrinho de fralda quase R$120 mil. E olha que esses forros são produzidos no próprio Laje. Não pode ser um forro comum, tem que ser um forro que acumula um pouco mais de líquido. Então, para vocês terem ideia da estrutura necessária, se não fossem vocês, população, como população de Friburgo, essa estrutura para se manter durante tanto tempo seria muito difícil. Realmente muito difícil. Então, tenho certeza que hoje muitos espíritos estão circulando aí, alguns talvez, que talvez não viessem há tanto tempo, devem estar circulando felizes porque a obra se mantém e é sempre muito prazeroso a gente poder ajudar, a gente poder estar envolvido numa obra dessa. Agradecer a esses irmãos que nos antecederam, tanto na criação do Laje, aqueles que pensaram, aqueles que realmente botaram a mão na massa, aqueles que iniciaram e todos aqueles que até o dia de hoje fizeram parte, de alguma maneira da administração do Laje, dessa ajuda, aqueles que vão lá no dia das festas vender o pastel, aqueles que vão fechar o pastel, aqueles que vão cortar a carne, aqueles que vão ajudar de alguma maneira, aqueles que doam R$1, 2, 5, 10, aqueles que trazem um presto-barba, que trazem um sabonete. Tenho certeza que tudo aquilo que vocês trouxerem para a instituição é destinado à instituição, tem uso e é direcionado com muita seriedade, não há nenhum tipo de brincadeira, a administração é muito séria. Então tenho certeza que vocês estão auxiliando e ajudando uma obra que realmente funciona há 95 anos e presta um serviço de excelência.
tem suas dificuldades, tem seus erros, mas são 95 anos e não há como a gente dizer que algo que dure tanto, né, não esteja fazendo o bem. Bom, nosso tema de hoje, nós vamos falar encarnação nos diferentes mundos. Por quê, né? Eu mesmo, quando pensei no tema, né, eu tenho um pouco de resistência a certos assuntos, quando eu tenho que seguir muito assim uma ordem cronológica. É um tema grande, depois vocês têm que ir no Livro dos Espíritos dar uma lidinha, né? Mas eu fiz uma pergunta, essa semana eu fui fazer uma palestra, e eu fiz uma pergunta nada diferente do que eu costumo fazer aqui. Eu perguntei às pessoas quem gostaria de voltar ao planeta Terra, de reencarnar aqui. O local estava bastante cheio e eu me surpreendi porque apenas 3 pessoas levantaram as mãos. O resto ficou todo mundo com a mão baixa. E aí eu perguntei, vocês pretendem ir para onde, né? Se não retornarem para o planeta Terra, para onde a gente pretende? Para onde vocês pretendem ir? Aonde vocês pretendem encarnar novamente? E aí as pessoas, cada um fala uma coisa, né? A gente conversou um pouco. E aí eu resolvi me inteirar um pouco mais e trazer um pouco mais de informações. Porque se a gente parar para pensar, tudo na natureza tem utilidade. Tudo. Desde o reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, tudo tem uma utilidade. A natureza é perfeita. Tudo funciona. E quando a gente olha, né, para o céu, alguém aqui já foi a algum planetário? Sabem o que é um planetário? Já? Essa foi várias vezes, né? Então um planetário, né, são aquelas cúpulas, normalmente fica no alto, uma cúpula que projeta, né, o céu. Tem um planetário em São Paulo, eu não tinha ido ainda, eu fui num planetário que tem no Ibirapuera, e aquilo me deixou assim, paralisado mesmo, entendeu? Porque eu nunca imaginei que tivesse tanta coisa. E olha que eu já fui a lugares, minha mulher é da fronteira do Rio Grande do Sul, né? E lá quase, é uma cidade muito pequena, se chama Alecrim. A cidade à noite é muito escura e você enxerga muito, mas eu nunca imaginei que o céu de São Paulo fosse daquela maneira. Fantástico. E quando a gente para olhar aquilo tudo, se tudo que nós temos ao nosso entorno aqui tem um objetivo, uma função, funciona, qual o objetivo de tudo isso que está no céu? Tantas estrelas, sol, sistemas. Será que é só para a gente apreciar? Será que é só para a gente olhar para cima e ver, pô, que coisa bonita, que céu bonito? É só para agradar os nossos olhos? O que tem além disso? Para que servem esses pontinhos luminosos? Então são questões que, se a gente parar para analisar e a gente pensar e trazer para dentro da doutrina, a gente encontra todas as respostas. Todas as respostas. Então hoje, basicamente, nós vamos falar de 2 itens aí, que é a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, cada pontinho desse é um ponto em que pode existir e que existe de alguma maneira vida. Outra coisa que nós vamos ver e perceber, e isso é uma coisa que a gente também conversa bastante aqui, é que nós, e provavelmente aqui entre nós, muitos aqui vêm de outro planeta. Somos ETs.
A gente fica tão preocupado, né? E a ciência fica tão preocupada em encontrar vida, em descrever formas mirabolantes. Estamos aqui. Aonde fomos criados? Aonde iniciamos a nossa trajetória? Que planeta tivemos a nossa primeira encarnação? Aonde terminaremos a nossa trajetória? Será que obrigatoriamente acompanharemos a evolução do planeta Terra e aqui permaneceremos para sempre? Então, o Espiritismo responde essas questões. Está lá no item, no Livro dos Espíritos, capítulo 3, capítulo 4, pluralidade. Eu tenho horror dessa palavra, porque ela trava a língua, né? Pluralidade das existências. O item 3, questão 172, é a primeira. Encarnação em diferentes mundos. Então isso me chamou muita atenção e eu resolvi compartilhar com vocês. E a primeira pergunta que Kardec faz é: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas no planeta Terra? Ou seja, desde a nossa criação, porque a gente pode dizer que a energia, né, nós somos feitos de energia, e essa energia que nos habita, ela já circula no universo há milhões e milhões de anos. E ela teve o seu início no reino mineral, vegetal, animal e desperta no hominal. Isso não quer dizer que nós fomos pedras, que nós fomos plantas. A nossa energia, o que nos compõe, passeia por todos esses itens e desperta no reino nominal. Existe, depois vocês podem ir no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, ler sobre os 3 reinos, sobre os reinos animal, vegetal. A ciência, né, separa entre orgânicos e inorgânicos, então tem muita matéria para se estudar, tá? Mas, quando a gente desperta no hominal, no homem, aonde foi a nossa primeira encarnação? Será que foi no planeta Terra? Será que obrigatoriamente nós permaneceremos aqui durante toda a nossa existência, até ao ápice da nossa evolução, até nos tornarmos prefeitos? Então Kardec pergunta: nossas diferentes existências se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas. Ou seja, as nossas existências no planeta Terra não são as primeiras, e muito menos serão as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então vamos gravar o finalzinho? As mais materiais e distanciadas da perfeição. Então, quando a gente faz as colocações em relação ao momento que vivemos, as crises existentes, a nossa sintonia, a nossa dificuldade de nos sintonizarmos exclusivamente o tempo todo com o bem, é por quê? Porque nós estamos muito mais próximos do nosso princípio do que do nosso objetivo. E os espíritos deixam isso muito claro. Mas isso quer dizer que eu sou muito atrasado. Não, absolutamente. Nós estamos no nosso melhor momento. E nós estamos despertos. Todos nós aqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe exatamente o que tem que fazer. Eu tenho certeza que o que move vocês até aqui é buscar conhecimento, tomar esse conhecimento e fazer algo com isso. Ninguém sai daqui pensando em fazer besteira. Todos nós saímos daqui pensando em auxiliar de alguma maneira e melhorar a vida. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo da
encarnação. Mas o Espiritismo abre portas. Vejam vocês que ele nos mostra que nós não somos sozinhos no universo. Como imaginar que não há vida em outros planetas diante de tudo o que a gente vê e assiste? Se tudo no planeta tem utilidade, e se o nosso planeta, mesmo atrasado, é um planeta que tem um céu azul, um sol espetacular que nas manhãs frias a gente senta lá e ele nos aquece. Imaginar que esse planeta que habitamos, ele está muito mais próximo do início do que do objetivo, ou seja, é o segundo planeta na escala evolutiva, é um planeta de provas e expiações. Se um planeta de provas e expiações consegue ser tão maravilhoso, imaginem o que é um mundo celeste. Imaginem o que é um mundo melhor, um planeta regenerador. A gente pode vislumbrar isso aí. A gente consegue imaginar. E dando sequência, Kardec pergunta: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no só globo? Podemos viver muito tempo no planeta Terra? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Portanto, se o planeta está mudando, nós precisamos nos adaptar a essa mudança. Se o planeta Terra vai mudar, já está, num processo de regeneração há mais de um século, há quase 2 séculos, segundo informações da própria espiritualidade. A gente encontra essas informações lá na Revista Espírita, de mensagens psicografadas lá em 1860, em que constam lá que o planeta já entrou nesse processo mais profundo há mais de 100 anos naquela época. Então imaginem há quanto tempo nós estamos. Teremos muitos séculos, mas nós precisamos acompanhar a evolução do planeta. Então por isso que quando a gente pergunta, onde é que vocês querem encarnar? Na próxima existência, aonde vocês querem renascer? O Rogério tem uma frase que ele fala, vira e mexe, ele fala nos estudos: ninguém herda aquilo que não ajudou a construir. Então é muito difícil que a gente possa, da noite para o dia, por mais que tenhamos vontade, sair do planeta Terra e habitar um planeta superior. Pode ser que alguns espíritos que hoje habitam, talvez até aqui entre nós, estejam num planeta em missão, sejam espíritos mais superiores que tenham essa oportunidade. Pode naturalmente. Pode naturalmente. A gente não conhece o íntimo de cada um. Mas é muito mais difícil na nossa condição, no nosso momento, pelo que a gente passa, pela vida que a gente leva, pelas dificuldades. Se eu virar para vocês aqui e perguntar, amanhã vocês são assaltados na rua e o assaltante bate em vocês. Quem já passou por assalto aí sabe a agonia que é. E esse assaltante é preso, prendem ele, levam para a delegacia e dão uma surra nele. O que a gente pensa? Nós estamos aí. Nós estamos aí. Não é pecado. Não é pecado. Faz parte do nosso momento. O que a gente não pode é tornar isso uma realidade, é não tentar mudar esse pensamento, é não tentar pensar de maneira diferente, querer ajudar, querer auxiliar, mas eu vou falar por mim, não vou falar a gente, tá? Porque pode ser que todos vocês
tenham pensado realmente, né, de maneira diferente. Mas é muito difícil a gente conseguir, se a gente sofre uma repressão dessa, a gente conseguir de alguma maneira chegar lá muito próximo, né, e ter uma atitude no momento muito boa. Mas é o que nós temos que ter. Uma vez eu vi uma palestra sobre o perdão, e nos Estados Unidos, o assassino da filha de um senhor, ele ia ser julgado, e esse senhor foi ao tribunal. Tem esse vídeo no YouTube, tá? E eu mostrei esse vídeo quando eu fiz essa palestra. Ele perdoa o assassino no tribunal. É uma imagem fortíssima. Mas vejam o desprendimento desse ser. Tem que ter muito desprendimento para isso. Tem que ter muito desprendimento. Se eu não me engano, ele é um pastor, esse senhor. E isso tem muitos anos, que eu vi esse vídeo. Então, assim, esse tipo de atitude é aonde nós iremos chegar. É a atitude que nós teremos no futuro. É a atitude que nós precisamos plantar agora. Por mais difícil que nos pareça, é a maneira como nós temos que pensar. Na 173, Kardec pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra os espíritos? Certamente. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Ou seja, estamos aqui na Terra, saímos daqui e fomos para outro mundo. E Kardec pergunta: podemos reaparecer aqui depois de sair? Seguramente. Podeis ter vivido noutros mundos, bem como na Terra. Então ele já nos diz aqui que os mundos são solidários, que nós sim podemos já ter habitado outros mundos. É uma necessidade reviver no planeta Terra, nascer sempre na Terra? Não, mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Entenderam? Se a gente não acompanhar essa progressão, a gente pode nascer num mundo inferior ao planeta Terra. Alguém acha o planeta Terra ruim? Agora não, né? Existem, pode ser pior, isso aí. Então a gente tem que acompanhar essa evolução. Veja que algumas perguntas simples, um estudo simples, muito básico, né, digamos assim, vai nos trazendo reflexões um pouco mais profundas. Há vantagens em voltarem a viver na Terra? Ou seja, sair do planeta Terra, fui passear lá no outro planeta, há vantagem em voltar para cá? Nenhuma vantagem particular, a não ser que venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Não seria melhor continuar como espírito? E aí os espíritos, não. Ficar-se aí estacionado. E o que se quer é avançar para Deus. A gente só progride quando encarnado. Só iremos provar o nosso aprendizado quando no corpo físico. Principalmente nesse momento. Mais para frente, e a gente vai ver aqui que ele faz algumas perguntas muito específicas. Talvez, né, a gente vai atingir aí um nível de evolução e provavelmente a gente não vai precisar mais reencarnar, mas teremos tarefas. Teremos muito trabalho. Ninguém vai ficar à toa, não é isso? Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se nesse sem jamais terem passado por aqui? Ou seja, espíritos de outros planetas podem vir para o planeta Terra sem jamais terem encarnado aqui? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, pode se fazer em outro. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez.
há muitos em diversos graus. Então vejam vocês que entre nós existem muitos espíritos que estão habitando o planeta pela primeira vez. De onde vem? De algum outro planeta. Será que entre nós aqui não existe nenhum extraterrestre? Claro que entre nós existem espíritos oriundos de outros planetas. Os mundos são solidários. A espiritualidade nos responde. Pode-se reconhecer, olha o que Kardec pergunta, pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Vocês acham que dá para reconhecer? Os espíritos não dizem que não, mas eles respondem, isso não teria nenhuma utilidade. Para que saber se o cara está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira? Né? Agora, nós podemos, de alguma maneira, acelerar a nossa evolução? Vocês acreditam que alguns fiquem para trás e outros avancem muito mais rápido? Claro. Depende de quê? De cada um de nós, do nosso entendimento, da nossa percepção, daquilo que a gente faz, das nossas escolhas. Se a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende, não só dentro da casa espírita, mas dentro de qualquer templo cristão. É esse tipo de reflexão que a gente tem que ter. É esse tipo de entendimento, é para isso que a gente nasce. Exclusivamente para evoluir, para progredir. E tudo o que acontece na nossa vida, todos os fatos que nos cercam, todas as pessoas que nos cercam, todos os problemas que nos atingem, são para quê? Para nos impulsionar para frente. É assim que funciona. No Evangelho não se diz que quando a humanidade não caminha, o que a natureza faz? Dá um jeito de impulsionar, vem uma grande tragédia. E assim é na nossa vida. Se a gente permanece estacionado sem evoluir, outra informação que está no Evangelho, vai lá em mundos regeneradores. No mundo regenerador, o espírito estacionário, o espírito que não evolui, ele não permanece no planeta. Ele automaticamente volta a um planeta de provas e expiações. É um planeta inferior. Nós não presenciamos no nosso planeta espíritos que são comparados a animais que têm atitudes, homens, né, almas, homens encarnados, espíritos encarnados, que têm atitudes que se comparam a animais, às vezes até pior. Quem afirma que esses espíritos vão permanecer num planeta que está mudando? É lógico que nós não nos enquadramos, né, nesse item, mas a gente tem que prestar atenção, por quê? Porque nós passaremos por este crivo. Nós obrigatoriamente precisamos estar aqui. Eu repito isso diversas vezes. Nós vamos herdar esse planeta. Nós sairemos daqui e para cá retornaremos para continuar a tarefa. Deixemos no planeta boas almas, bons ensinamentos, bons espíritos, boas tarefas, para que a gente possa retornar e continuar nesse caminho. Ninguém perde aquilo que está plantando. Então, se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. E se a gente deixa boas coisas no planeta, certamente retornaremos e continuaremos nessa linha. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens,
O espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Quer dizer, a gente vai ter que reencarnar em todos os planetas? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Então, planetas de provas e expiações, planetas primitivos, planetas regeneradores, planetas felizes, planetas... Existem vários. Centenas, milhares, milhões, trilhões, a gente não sabe. Então a gente não vai passar por cada um deles. Nós vamos habitar um planeta de provas e expiações, planeta regenerador, mas não precisa ser todos, né? Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes. Vejam que em apenas uma vida, em apenas uma existência, quantas experiências somos capazes de ter? Apenas nessa nossa vida, quantas experiências cada um de nós aqui já teve? Aonde você nasceu? Pobre, rico, miserável? Aonde você iniciou sua trajetória? Como foi sua família? Equilibrada, com problemas? Sua relação com seus irmãos? Sua relação com seus familiares? Qual foi o seu primeiro emprego? Sua primeira escola? Aonde você iniciou isso? Você teve dificuldade? Você andava descalço? Alguém tinha que te ceder alguma coisa, te dar alguma coisa? Como foi o seu início? E hoje, como está a sua vida? Você se alimenta? Quantas refeições você faz por dia? Você tem uma cama? Você tem um carro? Você estudou mesmo com dificuldade? Você melhorou de vida? Muita gente te ajudou? Teve muita gente que te prejudicou? Você prejudicou alguém? Quanta coisa cerca a nossa vida. Olha como a nossa vida já mudou. Pensem sobre isso. Em uma única existência. Olha o acúmulo de experiência. Você aos 50, 60, 70 anos de idade, você fala, pô, se eu começasse a minha vida hoje, mas com a minha cabeça, né, é o sonho de todo mundo. Né? Cara, eu quero voltar a ser criança, mas eu quero despertar do jeito que eu estou. Porque imagina o que eu vou fazer com mais 50, com mais 60, com mais 70. Eu me lembro sempre do meu avô que morreu com 98 anos, porque caiu da cama. Totalmente lúcido. Falava com ele, vou comer, tô ótimo, cabeça tá boa, me lembro de quando eu era criancinha, mas o corpo não acompanha nada. Descia a escada segurando, às vezes ia dormir de noite, comia 3 abacate, passava mal. Impressionante meu avô, mas enfim, deve estar por aí. Então, olha o que a existência faz com a gente. Uma vida, gente. Uma vida. O que nós já acumulamos de experiência. Isso não é nada. Nada. Perante o que temos pela frente. Diante de tudo o que ainda está por acontecer, de todas as encarnações que teremos, de toda a informação, de todo o conhecimento, que não temos a mínima ideia de que existe. Isso é o que mais impressiona. Olha aqui o que os Espíritos dizem. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo.
Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. Há uma questão aqui que Kardec pergunta: o que determina ao espírito a mudança de planeta? O que determina que você possa ir para um outro planeta? Vocês sabem? O nosso grau evolutivo, a nossa condição moral, a nossa mudança. E eles falam com muita clareza. Tem perguntas que Kardec faz, isso eu não posso responder. Por quê? Porque vocês não têm capacidade de entendimento. Eu só posso ir até onde vocês irão compreender o que eu estou dizendo, dito pelos Espíritos. Quem são os espíritos mais evoluídos que habitam o planeta Terra? Vocês sabem? Não? Dizem que são os gordinhos. Viu como é que eu peguei vocês? Há controvérsias, né? Mas é brincadeira, claro, né, gente? Então Kardec continua. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito. Ou seja, nós chegaremos a um ponto, a um nível evolutivo, em que não teremos mais esse corpo grosseiro, em que não será mais necessário, como ele disse aqui, a gente se arrastar pelo solo. Alguém já sonhou aqui que está voando? Já? Todo mundo? Já? Já sonhou voando? É uma sensação espetacular, né? Quem não sonhou ainda, lamento muito. Está perdendo. Próximo sonho, jogue-se lá do alto de um prédio e tente voar, porque é uma sensação espetacular. Fantástica. Fantástica. Né? Esse desprendimento, a leveza, é uma coisa, apesar que eu não tenho esse tipo de sonho há muito tempo. Acho que eu estou muito agarrado no solo, né? Então Kardec pergunta: há muitos espíritos que, deixando de viver no corpo, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Então vejam vocês que nós... Eu vou ler um trechinho, um comentário de Kardec antes, para a gente poder seguir nesse comentário, que o nosso tempo está acabando, tá? Kardec aqui no rodapé, ele diz o seguinte: de todos os mundos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Então, segundo os espíritos, o planeta que nós habitamos tem os habitantes ainda, né, bem atrasados, tanto física quanto moralmente. E ele diz: Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio de fluido universal. Bom, se nós habitamos um planeta que, segundo os próprios espíritos, é um dos mais inferiores e que habita os seres igualmente atrasados, tanto fisicamente quanto moralmente,
Como é que nós vamos ter capacidade de entendimento, mas a gente pode saber que existe, porque eles nos dão as informações, de como é ser liberto desse peso que carregamos? Como é que a gente consegue entender e conceber que um espírito puro não tem um corpo grosseiro como nós, tem apenas um perispírito, e que esse mesmo perispírito, ou seja, o corpo espiritual, é tão sutil que é como se não existisse? Sabe qual é a notícia boa? Nós chegaremos lá. Todos nós aqui seremos espíritos puros. Só que isso está distante. Não é impossível de chegarmos, mas está distante do momento que conhecemos, está distante daquilo que nós praticamos hoje. Então vejam vocês o que é que nos falta para dar um passo maior nessa escala evolutiva. O que é que nos falta fazer para a gente se desprender de tanto apego material? O que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição na próxima existência? O que é que nós estamos fazendo efetivamente, gente, para melhorar? Além de vir à casa espírita, além de tomar passe, além de tomar água fluidificada, estamos auxiliando alguém? Estamos ajudando outras pessoas? Estamos sendo caridosos de alguma maneira? Temos que aproveitar esta oportunidade. Todo domingo, toda terça tem palestra, tem estudo, tem água, tem passe. E isso tem feito o que para a nossa existência? Será que a gente pode se dedicar mais para a nossa melhora, para a nossa vida? Esse pensamento tem que estar conosco diariamente. Não nos tornaremos anjos nem santos de hoje para amanhã, nem dessa encarnação para a próxima, nem dessa para as próximas 10. Mas a nossa melhora pode ser muito grande. Se a cada nova existência a gente der um passo para frente, não ficar estacionado, rapidamente a gente chega no nosso objetivo, quem sabe daqui a alguns trilhões de anos, né? É sério. Você sabe o que é muito animador? Você sabe o que eu gosto? Porque é tão lógico. A gente vai lendo, a coisa é tão lógica, o raciocínio é tão lógico, o espiritismo é tão claro, as respostas são tão coerentes, que a gente só tem que ter esperança, cara. Não tem como ser diferente. Não tem como a gente acreditar que é uma vida só. Não tem como a gente acreditar que morreu, vai para o céu ou vai para o inferno e lá você vai ficar eternamente. Não tem como a gente acreditar nisso. Não tem como. Não existe essa possibilidade de pensamento quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente busca respostas. Tanto é assim que quem trabalha nas casas espíritas, que faz atendimento fraterno, que trabalha com passes, enfim, em reuniões mediúnicas, a gente vê diversas pessoas de outras religiões que buscam a doutrina espírita em busca de respostas. Por que isso acontece? Por que católicos buscam o espiritismo? Por que evangélicos buscam o espiritismo? Porque o espiritismo tem respostas. É muito claro e muito lógico. E aí Kardec continua: desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades,
Não. Olha o que eles respondem. Não, porque o espírito como homem tem também a sua infância, em sua origem. Então a cada nova existência, uma nova oportunidade de quê? De aprender, de refazer, de reescrever, num corpo novo. Já pararam para pensar na maravilha que é renascer num corpo novo, sem dor, quem tem mais de 50? É fantástico. Fantástico. Você acordar e não sentir dor. Olha a oportunidade. Aprender, e a gente não perde a inteligência adquirida, o espírito não retrograda. A inteligência adquirida permanece conosco. Então é daqui para frente. Se não cometermos grandes erros, imagine como será a nossa próxima encarnação. Imagine em que condições podemos renascer. Imaginem de que maneira nós podemos fazer um bem maior, não só para nós, mas para uma pequena comunidade, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta. Porque se a nova cada vida, a nova cada existência, a nova cada oportunidade, a gente adquire conhecimento e isso não se perde, somos um reservatório infinito de quê? De conhecimento. Alguém disse lá atrás, né? Vós sois deuses. Nós somos capazes de, como chama o catolicismo, de fazer milagres. Por que a gente não faz? Porque a gente não tem fé suficiente para essa mudança. A gente não tem fé suficiente para mover montanhas, para mudar o nosso estado. Mas quando a gente descobrir que é capaz e de que maneira nós podemos fazer, nós faremos. Se você focar muito num objetivo, se você trabalhar muito firme naquilo, certamente você vai chegar lá. Dificilmente algo vai te desviar. Em qualquer situação da vida. Mas sabe qual é o grande problema? Que a gente só conhece isso e só passa a acreditar nisso quando a gente já está lá na frente. Por isso que a educação, por isso a importância de apresentar aos nossos pequenos as almas que chegam para a gente tomar conta no seio familiar. Apresentar o quê? Deus. A fé esclarecida. Apresentar que é possível, que só depende dele, só depende de nós essa mudança. É muito bacana a gente pensar nisso. Para encerrar, tem uma frasezinha que eu já usei ela no último estudo, né? Que é uma frase do Chico Xavier. A Magui adora essa frase, né? Psicografada pelo Chico, que ele diz: você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Isso não é para nos dar agonia. Isso é para nos dar uma esperança enorme de que não acaba, gente. Não acaba. Nada termina no túmulo. Nada termina no túmulo. Mas nós precisamos viver de maneira que possamos ter a benesse dessa evolução um pouco mais rápida. Hoje de manhã eu estava lendo, nem de manhã, depois do almoço, eu estava dando uma lida, né? E estava falando com a minha mulher alguma coisa, tinha morrido alguém, estava vendo na televisão e tal. Aí minha mulher falou comigo. Eu falei, você lembra que você
falou que você vai ser cremado, porque eu vou ser cremado, quando eu morrer eu vou ser cremado, naturalmente, né? Até porque tem que ter muita gente para carregar meu caixão, né? Então eu vou ser cremado. E eu pedi a ela para jogar as minhas cinzas no Alto Caledônia. Aí ela falou comigo, falou, você é engraçado. Eu já te chamei para ir no Alto Caledônia umas 2 ou 3 vezes, você nunca quis ir. Agora, você vai morrer, vai ser cremado e quer que eu vá lá jogar a tua cinza do Alto Caledônia. Aí eu parei para pensar, eu falei, né? Realmente é um abuso, né? Porque quando eu era moleque eu fui algumas vezes. Mas fazer ela ir lá no alto para jogar, e veja se não é uma atitude egoísta e de alguém que mesmo querendo ser, não se mostra tão espírita. Por quê? Quando a gente morrer, o objetivo é a gente olhar para o corpo, agradecer tudo que aquele corpo nos fez, nos deu de oportunidade e seguir o nosso caminho. Está encerrado aquele período ali. Não preciso mais do corpo. Sou grato, mas acabou. Acabou ali. É matéria. Vai voltar para o lugar. Agora, vou ficar preocupado aonde eu vou ser jogado, aonde eu vou ser enterrado, de que maneira. É uma coisa absurda. Né? A gente vê, tem gente aí se congelando. Tem pessoas que mandam a cinza para o espaço. O outro tem vários tipos de destinos que estão se dando aos corpos aí de maneira, né, como se fossem permanecer eternamente vivo. Tem algumas pessoas que se congelam aguardando a cura da doença, né, que os levou. Então, uma frase como essa aqui tem que encher a gente de esperança. Porque simplesmente não acaba. Não irá acabar. Somos eternos. Seremos como Jesus um dia. Teremos a oportunidade de gerir, de ajudar muita gente. Agora, como funciona? Por onde eu passarei? Quais são os planetas? De que forma? A gente tem que saber a nossa atitude agora. O que é que eu preciso fazer no momento? Eu tenho que ser bom, tenho que ser útil, tenho que fazer o bem, tenho que mudar meu pensamento, tenho que ser positivo. Tem que ter boa sintonia. Esse é o objetivo da vida, é evoluir. A gente tem que sair daqui melhor do que chegou. Ponto final. Se a gente conseguir dar um passo à frente, atingiremos o nosso objetivo. Tá? Bom, espero aí que vocês tenham objetos para refletir. Para quem quiser, não se esqueçam, Encarnação em Diferentes Mundos. Tá? Capítulo 4, Livro dos Espíritos, tem quase 30 perguntas, né? Nós fizemos aqui umas 7 ou 8 perguntas aí, mas tem muito assunto, tá bom? Deus abençoe a todos e espero que vocês levem o que vieram buscar.